Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje aqui a gente está para falar de um carro que é uma verdadeira jabuticaba, uma coisa que a gente só encontra no Brasil, que é o carro popular. A verdade é que o carro popular mudou muito nos últimos anos, né? Quando a gente olhava ali nos anos 70, 80, 90 e até o início ali dos anos 2010, a gente tinha modelos realmente muito simples, o verdadeiro pé de boi. Desde o Fusca lá nos anos 70, que não tinha nem marcador de nível de combustível, até mesmo o próprio Kwid, que até 2 anos atrás tinha versão sem direção elétrica e sem ar-condicionado. Mas de um tempo para cá, muita coisa mudou, os carros encareceram bastante, mas ao mesmo tempo eles também ficaram bem melhores. E o Kwid Zen é um dos melhores exemplos disso. O carro evoluiu em equipamentos, evoluiu em segurança, evoluiu também na dirigibilidade e, segundo a Renault, recebeu uma grande atualização que era mais do que necessária para dar uma vida nova a esse carro. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre esse carro aqui que tem o posto de carro mais barato do Brasil. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Lançado aqui no Brasil em 2017, o Renault Kwid veio para substituir o Renault Clio, que até então era o carro de entrada da marca. E ao contrário do que a gente vê em Sandero, Duster, que são carros de origem Dacia do leste europeu, o Kwid não. O Kwid é um verdadeiro Renault, mas com um projeto feito na Índia. Esse carro ele é bem melhor do que o Kwid indiano, vale deixar essa ressalva. Logo quando a Renault trouxe ele para cá, eles fizeram vários reforços estruturais, de segurança, em equipamentos, em estrutura dos bancos. Isso fez com que o carro ganhasse quase 200 kg se comparado à versão indiana. Ainda assim é um carro muito leve, daqui a pouco eu mostro para vocês. De 2017 até 2022, o Kwid tinha a versão Life, que era a versão de entrada, super simples, sem ar-condicionado, sem direção elétrica, e que então era o carro mais barato do Brasil. Mas aí, na linha 2022, 2023, eles realmente deram uma renovada no carro, com novos equipamentos de segurança, novos equipamentos no interior, vários ajustes mecânicos e que realmente deixaram o carro em um novo patamar. Agora também na linha 2023 ele perdeu a versão Life e o que a gente tem aqui como versão de entrada é o Kwid Zen, que é esse carro que a gente tem aqui. Além do Kwid Zen, a gente tem também a versão Intense, que está logo acima dela e que já tem alguns equipamentos interessantes, como a lanterna de LED e algumas diferenças estéticas. E por fim, a versão Outsider, que é a topo de linha, com uma carinha ali um pouquinho mais aventureira, com rack no teto, adesivo na lateral, as lanternas de LED também, central multimídia. Então, por mais que seja um carro de entrada, um carro básico, o Kwid tenta com essas 3 versões aí dominar um aspecto maior de consumidores dessa categoria dos subcompactos. Além de Renault Kwid, esse carro também é vendido como Dacia Spring em outros mercados. E inclusive aqui no Brasil a gente também tem um Dacia Spring que chama Renault Kwid, que é exatamente a versão elétrica do carro que foi lançada agora nesse ano e que eu pessoalmente não vi nenhuma vez ainda, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer. Falando sobre as dimensões aqui do Kwid, né, ele é um hatch subcompacto, assim como é o Up, assim como é o Mob, Cherry QK e vários outros carros que a gente teve aqui no Brasil. É um carro muito curto, um carro com um entre-eixos pequeno e é um carro muito estreito. Mas exatamente por ser um carro alto, né, com uma altura de solo aqui de quase 19 centímetros e também um carro que na altura geral não é tão baixo, a Renault tenta chamar ele de SUV dos compactos. Eu lembro que na época do lançamento isso era muito falado. Outra característica que o Kwid tem também são as rodas com 3 furos, né? Uma coisa que muita gente tinha algumas dúvidas em relação à segurança e tudo mais, mas sinceramente não faz diferença nenhuma. É só uma curiosidade mesmo e uma diferença dele em relação a todos os outros concorrentes. E aqui embaixo do capô das versões convencionais aqui do Kwid, né, não a versão elétrica, a gente sempre encontra o mesmo motor 1.0 12 válvulas, que é o mesmo motor 3 cilindros que equipa aí o Sandero, porém aqui com várias diferenças nos seus periféricos e também em configuração. Todas essas mudanças foram feitas para ele ser um motor mais simples, mais barato e também, até certo ponto, mais econômico. Uma coisa que vale a pena ser falada aqui desse cofre aqui do Kwid é que tudo é muito simples, é quase uma aula de engenharia, né? Você consegue ver a massa aqui de proteção à solda, você consegue ver cada um dos periféricos, né? Cada um dos equipamentos aqui de dentro do motor, mas ao mesmo tempo você vê algumas soluções interessantes, como por exemplo, essa esponjinha que tem aqui na lateral, né? Que é feita para evitar barulho.
O mesmo trabalho também é feito aqui, olha, em cima, olha, tem uma espuma para evitar o barulho do capô batendo. Mas aqui para baixo, na caixa de roda, a gente tem aqui também uma manta para evitar barulhos, né, para fazer a isolação o isolamento do barulho ali de caixa de roda, de pedra que pode bater e tudo mais. Então, por mais que seja um motor muito simples, né, tanto em construção quanto na estética na hora que você olha, a verdade é que ele é bem engenhoso ainda assim. Falando um pouco sobre os números, né, nessa versão 2023 ele recebeu algumas pequenas atualizações e hoje ele entrega 71 cavalos com etanol, 68 com gasolina e de torque 9,4 kgfm com gasolina e 10,0 com etanol. Longe de ser um motor muito potente, né? Acho que está aí na média, talvez até um pouco abaixo da maioria dos outros 1.0. Porém, vale lembrar que o Kwid é um carro que pesa pouco mais do que 800 kg. Então, isso faz com que ele tenha uma enorme vantagem frente aos concorrentes. Falando um pouquinho aqui das atualizações que ele recebeu aqui, né? Desse facelift que ele teve na linha 2023. Nessa versão Zen a gente não consegue ver todos os elementos que atualizaram, né? A gente não consegue ver a grade cromada e várias outras coisas, mas a gente consegue perceber essa nova grade, esse novo farol dividido em dois espaços, né? Aqui debaixo de fato está o farol e aqui em cima a gente tem um DRL de LED e também a seta. Eu acho que isso deu uma carinha bem mais moderna aqui para o Kwid e é uma coisa que até vai em linha com outros carros que a gente vê da Renault fora do país, né? Então deu uma boa renovada aqui no carro, fez com que ele ficasse mais moderno e dá também aí mais uma sobrevida para o carro, que agora pode ficar mais 3, 4 anos aí sem sofrer nenhuma atualização. Pelo lado de fora vocês viram, o Kwid teve algumas pequenas diferenças. E aqui no interior ele também recebeu algumas pequenas atualizações. A estrutura básica continua a mesma, né? Console central, os próprios bancos, nada com grandes novidades. Mas onde ele recebeu uma grande atualização foi no painel. E vocês vão ver aqui que ele tem um novo painel digital. E eu chamei esse painel aqui de digital entre aspas, né? Porque olha só, ele é um painel muito, mas muito simples. De fato, ele é digital, né? Os mostradores são digitais. Mas a gente tem aqui do lado esquerdo um conta-giros, né? Vou ligar o carro aqui para vocês entenderem como é que ele funciona, olha. É um conta-giros que pula de 500 em 500 rotações, olha. Não é uma leitura muito boa. Aqui no meio ele tem um velocímetro digital, que tem uma leitura muito fácil. Aqui ele tem o odômetro geral do carro e aqui embaixo ele tem um computador de bordo, que aqui está marcando o consumo médio e que você pode trocar através desse pininho que fica aqui, olha, no meio do painel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha. A gente tem uma marcação aqui de quantos litros ele consumiu desde que a gente zerou, um outro consumo médio, pressão de pneu, temperatura, relógio, tem aqui o trip A e o trip B também e a autonomia, né, quantos quilômetros que ele roda até o abastecimento, além do consumo instantâneo. Tinha um computador de bordo básico, né, mas atende aqui para o que a gente procura em um carro dessa categoria. Aqui em cima ele tem um indicador de temperatura do líquido de arrefecimento, né, então se ele está aqui com os dois branquinhos, ele está na temperatura ideal e se ele acende o vermelho significa que ele está quente. E a mesma coisa aqui para o marcador de combustível, né, ele tem 5 barrinhas brancas e a sexta aqui que é a reserva em vermelho. De painel é só isso, né? A peça do volante aqui também é um volante que tem um tamanho bom, que tem uma empunhadura boa, não é um volante que passa aquela impressão de carro simples demais na hora que você está dirigindo. E aqui no centro ele tem um rádio original. Isso é um equipamento interessante aqui para a gente estar falando de um carro básico, né? Um carro popular e para a versão de entrada. Então, por mais que ele não tenha nenhum tipo de central multimídia nem nada do tipo, ele tem esse rádio aqui com Bluetooth que atende bem. Vidros elétricos dianteiros também são itens de série, assim como as travas elétricas e aqui embaixo o ar-condicionado. Além desses equipamentos, o carro também tem direção elétrica. O que mostra que o Kwid Zen, apesar de ser o carro mais barato do Brasil e a versão de entrada do Kwid por aqui também, ainda assim é um carro bem equipado como eram os populares top de linha de alguns anos atrás. Em relação à segurança, aí nem se fala. Aqui a gente tem 4 airbags, ABS, EBD, controle de tração e controle de estabilidade, tudo isso de série. Acho que aí vale até um parabéns aí pela Renault por ter colocado um pacote tão completinho aqui no Kwid. De acabamento é tudo bem simples, né? Plástico duro, sem grandes diferenças de textura, sem nada muito diferente. Alguns intervalos grandes aqui de montagem, como por exemplo do porta-luva. O câmbio é manual de 5 marchas, a gente tem a ré aqui com trava para frente, né? Como se fosse ali a primeira marcha. E ela tem essa manopla bem alta, né? O que faz com que os engates sejam longos, mas são relativamente precisos. E também não tem aquela vibração chata que a gente encontrava, por exemplo, no Sandero.
Falando de ergonomia, nada de ajuste de altura do volante, nem ajuste de profundidade, nem ajuste de altura do banco. Então, a posição que você tem aqui é a posição que você vai ter, né? O que você pode fazer é chegar o banco para frente ou para trás e também ajustar aqui a inclinação do banco, que é feita através de uma alcinha aqui do lado esquerdo. Um ponto positivo aqui que o Kwid tem, que até outros carros mais completos não têm, inclusive de categorias superiores, é o ajuste de altura do cinto de segurança. Então, eu tenho aqui, olha, do lado esquerdo, a opção de levantar o cinto para cima e para baixo, o que ajuda bastante, principalmente lembrando que esse carro não tem ajuste de altura do banco, né? Então, dependendo da sua altura, você fica ali com o cinto raspando na sua lateral ali do pescoço. Os bancos são aquelas peças de uma única peça, né? Então, não tem um encosto separado do resto do assento. Mas vale lembrar que isso também é encontrado no Mobis, também é encontrado no Up, isso também é encontrado no Onix. Então, nada de problema em relação a isso, são bancos até relativamente confortáveis. É claro, ele tem as suas limitações, são bancos estreitos, são bancos com abas curtas aqui na lateral. São bancos limitados, mas aceitáveis, já que a gente está falando de um carro popular de entrada. Já aqui no banco de trás, a situação já não é tão boa quanto a gente encontra lá na frente. Eu falo isso principalmente por dois motivos. Primeiro de tudo é o espaço para minha perna. Reparem como que o meu joelho fica encostando no banco da frente. E lembrando que eu não sou uma pessoa tão alta, né? Eu tenho 1,77 m e o banco dianteiro está configurado também para mim. Então realmente o espaço bem limitado da perna. E o outro problema que ele tem aqui é a largura, né? Por ser um carro muito estreito, né? Um subcompacto e o menor entre todos eles, a gente faz com que o espaço lateral seja bem limitado. Então, 3 pessoas viajando aqui atrás vai ser muito ruim se for 3 adultos, e mesmo se for um adulto e 2 crianças, ou 2 crianças e um adulto, ainda assim vai ser um problema. Fora isso, o resto é até ok, né? O espaço para a cabeça é bom, exatamente por ser um carro alto, o espaço para os pés também é bom, encosto de cabeça para os 3 ocupantes, tem fixação de cadeirinha, tem cinto de segurança de 3 pontos, e o assento é um assento até longo, né? Me surpreende o fato dele ser um assento mais longo, mas o problema é que realmente, como eu não tenho espaço para a perna aqui, o assento longo não resolve o problema, eu continuo sem apoio aqui embaixo da minha coxa. Mas dá para ver que, considerando essas limitações aqui do Kwid, a Renault até tentou fazer uma coisa legal aqui no banco de trás, mas ainda fica devendo também alguns equipamentos, como por exemplo a abertura automática dos vidros. Bora para o porta-mala. Espaço lá atrás é bem limitado, mas aqui no porta-mala a Renault sinceramente fez milagre. Antes de mostrar o espaço aqui para vocês, né, mostrar a chave do carro, ela não é uma chave daquelas com acionamento, não é uma chave canivete, nada do tipo. É uma chave realmente bem simples. E com essa chave eu consigo abrir o porta-mala aqui através da fechadura. Mas vale lembrar que essa não é a única forma de abrir o porta-mala aqui do Kwid. Ele também tem uma alcinha lá do lado do motorista que você pode puxar abaixo do banco para acessar o porta-mala. E depois de abrir, você consegue acessar o porta-mala aqui de 290 litros. É muita coisa, são mais de 70 litros a mais do que o seu principal concorrente, que é o Fiat Mobi. E é um porta-mala com um aproveitamento até bem razoável, né? Você vê que ele é um porta-mala com um desenho bem quadradinho aqui, um porta-mala um pouquinho fundo, um porta-mala que tem uma boca até razoável, apesar dessas lanternas que dominam um pouco da traseira do carro. E o acabamento é razoável também, né? Você tem aqui carpete no forro do banco, você tem carpete aqui nas laterais, escondendo a parte da suspensão. Você tem uma tampeta com 2 amortecedores e 2 alcinhas, coisas que não são comuns em todos os carros, mas ele chega a dever em algumas coisas, como por exemplo a falta de acabamento aqui em cima, em plástico, né? O que não chega a ser um problema tão grande, já que é tudo pintado aqui, né? Tem um aspecto positivo. E a falta de um batente aqui na parte de baixo, né? Então, se você vai entrar com uma mala pesada aqui, você vai acabar raspando nessa parte aqui e com o passar do tempo, isso aqui vai descascando e ficando feio. Alguns modelos têm um plástico aqui para proteger essa região do porta-mala. Mas a verdade é que, novamente, a Renault fez um milagre aqui com o Kwid, né? Com o tamanho que esse carro tem, ter um porta-mala de 290 litros é impressionante. Bora então dar a partida aqui no Kwid, lembrando, né, nada de chave canivete, é uma chave convencional.
O carro não tem sensor de estacionamento, não tem câmera de estacionamento, apesar de ser um carro muito fácil de estacionar, né? Um carro bem curtinho, um carro bem pequeno, então você não vai sofrer ali em garagens mais apertadas, apesar dessas ausências. E para a gente falar aqui sobre as nossas impressões do Kwid, né? A gente vai levar o carro aqui até para um ambiente que não é o ambiente mais comum aqui para um hatch subcompacto, que é a estrada. A gente já deu algumas boas voltas aqui com o Kwid na cidade, né, para formar as nossas opiniões sobre ele. Mas aqui, para o vídeo mesmo, né, para a nossa voltinha, a gente vai dar um rolê aqui pela Estrada dos Romeiros, aqui no interior de São Paulo. E bora começar falando do desempenho. Vou acelerar aqui. Bom, Renault Kwid é um carro pequeno, mas anda que nem gente grande, viu? Exatamente por ser um carro pequeno, leve e tudo mais, ele tem uma grande vantagem aqui se comparado aos hatches compactos convencionais, Argo, Polo, HB20, Onix, que geralmente pesam ali na casa dos 1.100, 1.200 quilos, com motores que não são ali tão mais potentes do que o do Kwid. Então aqui a gente tem 1.0 que anda como um carro 1.3, 1.4 até, o que é sempre uma coisa muito positiva. O funcionamento do motor é um funcionamento menos áspero e menos vibrante do que a gente via no Kwid anterior. A Renault fez um baita trabalho aqui de evolução em relação a isso, né? Os suportes dos motores, do motor e tudo mais. Então você não tem uma vibração que incomoda aqui dentro. Mas é claro, a gente não está falando de um carro super bem acabado, né? Então a gente consegue ouvir bastante o barulho do motor aqui dentro, a gente tem bastante o barulho do câmbio também, né? Então, coisas normais que são esperadas de um carro de entrada, mas que vale ter em mente aí, se você está comparando com os hatches compactos um pouco mais premium. Outra coisa aqui que vale ser comentada também, né? É que esse câmbio é um câmbio com acionamento muito fácil. Eu costumo falar que tem algumas coisas do carro que quanto menos você percebe, melhor. E aí eu falo sobre freio, acelerador, embreagem, câmbio. E o Kwid aqui está exatamente nesse grupo para todos esses aspectos, exceto pela direção, que eu falo daqui a pouco. O câmbio aqui muito fácil de guiar, um câmbio com trocas fáceis, um câmbio que lembra bastante os câmbios da Fiat de alguns tempos atrás. Então o câmbio é aquele engate bem longo, bem macio, bem molenguinho, que agrada muita gente e que me agradou aqui também. Freio, acelerador e embreagem com funcionamento muito tranquilo. Geralmente em carros 1.0, né, as montadoras costumam deixar o acelerador um pouco mais agressivo, né, um pouco mais sensível. Eles costumam fazer isso para passar uma impressão de carro um pouco mais forte. Mas eu acho que no Kwid isso não era necessário. Então a Renault conseguiu fazer aqui uma configuração que é muito mais confortável do que a gente encontra em outros modelos, é muito mais fácil de dosar e que de forma alguma passa a impressão de carro fraco, né? Então um acelerador muito, mas muito bem dosado. Freio também, que é uma coisa que muita gente reclamava ali, que chegou a ser um problema constante nos primeiros Kwids, né? Aquele freio com um servo freio pequeno, né? Então ele era um freio meio borrachudo, um freio que não freava muito bem, né? Lembrando que o Kwid anterior não tinha discos ventilados na dianteira e agora ele tem. E agora para 2023, cara, eu não tenho críticas a esse freio. Um freio que funciona super bem. Se você precisar de uma emergência, olha, vou frear forte aqui. Ele freia muito bem. É um freio fácil de você modular para você conseguir fazer uma freada suave. E por fim, uma embreagem aqui também que funciona muito bem. É uma embreagem com um ponto um pouquinho alto, com uma molinha ali que fica jogando o seu pé para cima. Não vou falar que é uma embreagem nota 10 também, mas é uma embreagem que tem um funcionamento dentro do esperado muito bom e que dificilmente alguém vai sentar nesse carro e deixar ele morrer ou ter qualquer problema desse tipo. Inclusive, né, falando aí em deixar o carro morrer, vale lembrar que o Kwid tem start-stop, né? Então, quando você para o carro no sinal, ele automaticamente desliga o motor para economizar combustível. É um equipamento que alguns carros de entrada, né, chegaram até alguns anos atrás e pararam de ter, porque a bateria dos carros com start-stop é um pouquinho mais cara. E isso não é diferente aqui no Kwid, né? A bateria dele realmente é um pouco mais cara que o convencional, mas eu acho que isso se paga, viu? Porque o consumo de combustível desse carro é muito, muito bom mesmo.
E outro ponto positivo aqui do Start-Stop é que caso você deixe o carro morrer, é só você pisar na embreagem de novo que ele liga sozinho. Você não precisa de desligar o carro, girar a chave para ligar de novo. Então, muito prático. E por fim, falando aqui também da direção, né? Tinha comentado para vocês que não é uma das coisas que eu tinha gostado muito aqui do Kwid. É uma direção elétrica, e é uma direção elétrica que está em contato ali com o chão através de pneus de perfil 165, né? Então pneus bem estreitinhos. Isso tem um lado positivo, que é o fato que é uma direção muito leve para manobra, né? Então quando você está manobrando o carro ali, você praticamente esquece que essa direção existe. É uma coisa que você faz com um dedo. É muito, muito bom. Por outro lado, a direção continua sendo muito leve na hora que você está ali em velocidade de cidade, né? 50, 60 km por hora. O que passa uma certa insegurança aqui quando você está dirigindo. O lado bom é que, apesar disso, quando você aumenta um pouquinho mais a velocidade, né? Você vai ali para 80, 100 km por hora, né? Que seria uma velocidade de estrada, a direção já ganha um pezinho bem legal. Outra coisa que é legal de comentar aqui dessa direção também é o diâmetro de giro dela, né? Então um carro que vira muito fechado, né? Isso é ótimo para garagens pequenas, né? Você consegue fazer curvas bem apertadinhas ali para você não ter dor de cabeça, mesmo naquelas piores garagens que normalmente outros carros sofreriam bastante. E de suspensão, né? Bom, estou dirigindo nesse momento aqui na estrada, então vou começar falando sobre esse ponto de vista. O Kwid, na geração anterior, né, nos primeiros modelos, era um carro que tinha uma suspensão um pouco dura demais. Você sentia muito asfalto, você sentia muitas imperfeições. E o problema é que, apesar dela ser uma suspensão dura, quando você chegava na estrada, ela não era uma suspensão assim exemplar em relação a desempenho. Você acabava sofrendo um pouquinho também por ser uma suspensão que deixava o carro rolar muito para um lado e para o outro. Aqui nessa atualização daqui da linha 2023, você continua tendo uma suspensão na estrada que deixa rolar o carro um pouquinho mais do que o desejado. E por ter pneus estreitos, né, você faz com que você tenha um carro um pouco instável em velocidades mais altas, né? Repara, olha como que ele canta pneu aqui em curvas que, sinceramente, eu nem tô tão rápido assim. Tô a fazer a 70 km por hora, repara. Olha aqui, olha o pneu cantando a curva inteira. Então assim, ela continua não sendo uma suspensão exemplar ali para a estrada, mas na cidade ela melhorou bastante. Ela ficou uma suspensão muito mais confortável ali, de buraco, de imperfeições e outras coisas do tipo. E acho uma coisa que ajuda bastante isso é a calibração dos pneus. A Renault recomenda a calibração em 29 PSI, mesmo para o carro cheio. Ou seja, você anda com o pneu bem vaziozinho, né? Você consegue ali fazer curva, você consegue ali passar por buraco e o pneu absorver boa parte do impacto. Eu acho que para a proposta aqui do carro, isso é excelente e com certeza foi uma boa evolução se comparado ao Kwid anterior. Por fim, né, vamos falar sobre consumo de combustível. O Kwid, na geração anterior, nas versões antes de 2023, já era um carro muito econômico, né? Infelizmente, em todas as avaliações que a gente teve aqui no canal, a gente nunca conseguiu medir o combustível dele na prática, porque o carro não tinha o computador de bordo. Mas a gente já tinha uma impressão positiva, né? Parecia ser um carro muito econômico pelas medições que a gente fez na bomba, que não é a mais precisa do mundo, mas dá pra gente ter uma noção. Agora, aqui na linha 2023, cara, é impressionante. A gente está falando de um carro que na cidade com etanol, mesmo com um trânsito muito, muito, muito ruim, ele não vai fazer menos do que 8, 9 km por litro. Cara, isso é absurdo. Isso é o consumo médio de muitos carros 1.0 com etanol em condições normais. Aqui no Kwid não, isso é com trânsito muito pesado. Em condições normais é um carro que vai fazer aí por volta dos 13, 14 km por litro. Quando a gente está falando ali de um conjunto, de um trecho mais leve, né, avenida, via expressa, sinceramente o céu é o limite para esse carro. A gente conseguiu fazer consumo aqui na faixa dos 20, 25 até 30 km por litro na cidade, com etanol. É um dos carros mais econômicos do Brasil, sem dúvida alguma. E nisso eu não estou comparando ele com outros carros 1.0 não, eu estou comparando inclusive com carros híbridos, né, que tem um motor elétrico ali para auxiliar e fazer gastar menos combustível. Além disso, o Kwid na estrada também tem um consumo muito bom. Acontece, né, de alguns carros 1.0
terem um consumo bom na cidade, mas na estrada acabarem devendo um pouquinho. O Kwid aqui não, ele continua tendo um consumo excelente. Na estrada aqui, em um trecho um pouquinho mais pesado, né? Então, pensando ali em estrada mais fechada, igual essa que a gente está aqui, de 80 km por hora, algumas curvas, algumas subidas, tendo que fazer algumas ultrapassagens. Nesse cenário, com ar-condicionado, a gente vai falar de um carro que vai fazer por volta de 15 km por litro na estrada, que eu pessoalmente acho um consumo excelente. Em situações mais leves, né? Você está pegando uma estrada como, por exemplo, a 381, andando a 100, 110 km por hora, sem grandes subidas, deixando o carro rolar um pouquinho mais, sem precisar de ficar fazendo ultrapassagem. Nesse cenário é um carro que vai chegar a fazer aí seus 19 até 20 km por litro com etanol. Então eu não tenho crítica nenhuma em relação ao consumo desse carro, né? Inclusive foi uma coisa que me surpreendeu. Para quem procura um hatch subcompacto, um carro barato, um carro popular, não tem como não recomendar o Kwid vendo esse número de consumo. Para quem vai trabalhar como Uber e tudo mais, nem se fala, né? Acaba que você vai economizar dinheiro na hora da compra e também vai economizar dinheiro no rodar com o carro. Chegado ao fim aqui da nossa volta com o Renault Kwid Zen 2023, hora de falar os pontos positivos e negativos desse modelo. E vale lembrar que boa parte das coisas que a gente vai falar aqui são diferentes do que a gente falaria do Kwid antigo, né? Realmente foi um carro que evoluiu muito. E passando aqui para os pontos positivos, né? São 3 pontos que eu e o Davi selecionamos aqui. O primeiro deles é o motor. Longe de ser um motor super moderno, super potente, mas a verdade é que ele vai muito bem no principal ponto que é importante para quem compra um carro dessa categoria, que é o consumo de combustível. É realmente um carro muito, mas muito econômico, um carro até surpreendente em alguns números que eles fazem. Você viu aí agora há pouco, né? Um carro que é econômico na cidade, um carro que é econômico na estrada, um carro que é econômico com ar-condicionado, um carro que é econômico em todas as situações imagináveis. Outra coisa que esse motor também vai bem é no desempenho. Longe de ser um motor forte, mas é um carro leve. Então com isso ele consegue ter um bom conjunto aí mesmo com um carro um pouco mais cheio. Passando para o segundo ponto positivo dele, é o porta-mala. É um porta-mala surpreendente para um carro desse tamanho. 290 litros, se a gente estivesse falando de um hatch compacto convencional, como um Kwid, um Onix, um HB20, perdão, não seria uma litragem tão alta, mas ainda assim estaria na média. Só que falando de um subcompacto, 290 litros é muita coisa. E além de ser um porta-mala aí com uma litragem boa, é um porta-mala que tem um acesso fácil, né? Uma boca grande, não é um porta-mala muito fundo, igual a gente vê, por exemplo, no Mobi. Então, realmente muito bom esse porta-mala. E por fim, o terceiro ponto positivo são os equipamentos. E aí você vai me falar, pô, mas o carro mais barato do Brasil é bom em equipamento? Sim, ele é bom em equipamentos. E por que eu falo isso, né? Óbvio, não é um carro que vai ter assistência de direção, não tem vidro elétrico traseiro, não tem retrovisor eletrocrômico, não tem nada disso. Mas ele é um carro que tem equipamentos importantes de segurança. É um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade, 4 airbags, ABS, cinto de segurança de 3 pontos, fixação de cadeirinha Isofix, encolho de cabeça para os 3 ocupantes. Então, um conjunto aí que para um carro básico é mais do que suficiente. E além dos equipamentos de segurança, ele também tem equipamentos bons ali de comodidade, como por exemplo o computador de bordo, que não era de série na versão anterior, o som original da Renault, que não era de série na versão anterior, os vidros elétricos dianteiros também, que são equipamentos interessantes, ar-condicionado, direção elétrica. Então, de verdade, para um carro básico, para o carro mais barato do Brasil, o Kwid dá aula aqui sobre equipamentos. Mas é claro que nada é perfeito, e o Kwid aqui, mesmo tendo melhorado muito, ele continua tendo seus pontos negativos e que são pontos negativos que estão diretamente relacionados ao projeto simples aqui do carro. Começando, né, pela simplicidade. É um carro que não tem um rodar ali muito estável acima de 100 km por hora, é um carro que faz alguns barulhos ali de vento, é um carro que tem pneus estreitos que fazem com que a dinâmica dele seja um pouquinho menos precisa do que a gente encontra em outros modelos da categoria. É um carro que tem um projeto simples ali em relação ao acabamento, então simplicidade com certeza é o primeiro ponto negativo. E junto com a simplicidade a gente tem aqui duas limitações do projeto, principalmente por ele ser um carro estreito, que é a ergonomia dianteira. Então um carro estreito na frente que não tem apoio de pé ali, não tem o quarto pedal ali do lado da embreagem para você descansar o pé. É um carro estreito que se você estiver andando com duas pessoas grandes na frente vão ficar com o braço raspando, o que é sempre bem chato. E um carro que não tem ali ajuste de altura do volante, o que pode atrapalhar um pouquinho dependendo da sua altura. E várias outras características, aqui, vários outros detalhes ali na ergonomia dianteira.
E é claro que no banco de trás, esse mesmo problema do fato de ser um carro estreito também vai cobrar seu preço. Então é um carro que leva 4 pessoas ali de uma forma desconfortável, mas 5 pessoas, sinceramente, é impossível de levar. É um carro muito estreito, um carro com pouco espaço para a perna, não tem nem como você dar aquela dobradinha do lado para caber uma pessoa a mais. Então, esses são aí os 3 pontos negativos do Kwid, que apesar de ser um carro que evoluiu bastante nessa última atualização aqui para a linha 2023, continua, sem dúvida alguma, sendo o carro mais simples que a gente tem hoje no Brasil. E até poucos dias atrás, sempre quando a gente dava exemplo de algum carro ruim, limitado aqui no canal, a gente usava o Renault Kwid como exemplo. Tanto para mim, quanto para o Davi, quanto para o Hudson, quanto para o Miron, todos nós tínhamos uma expressão muito ruim do carro. E olha, aqui para a linha 2023, muita coisa evoluiu. O Kwid não só deixou de ser um carro ruim, como também se tornou um carro bom. Incrível, né? Hoje a gente tem aqui então, no posto de carro mais barato do Brasil, um carro que é perfeitamente competente. Competente em desempenho, espaço aceitável, um carro que tem aí um ótimo consumo de combustível, um carro que tem uma manutenção barata, um carro que tem ali um conjunto de equipamentos muito legal. Então assim, sinceramente, não cabem muitas críticas aqui ao Kwid. Lembra aí dos pontos negativos, é claro, né? Mas a gente está falando do carro mais barato do Brasil. Tudo isso é perdoável. Falando aqui um pouco sobre a reflexão também, né? Se você acha que você deve trocar o seu antigo Kwid pelo novo. E olha, eu acho que você tem um dos primeiros Kwids ali, que tinha aquele freio meio problemático. Se você já está com um Kwid muito rodado e está começando a dar aqueles probleminhas chatos, eu acho que vale sim a troca aqui pela nova geração, né? Pelo esse facelift aqui do modelo. Mas você tem um Kwid aí pouco rodado, 2020, 2021... A evolução do carro, por mais que seja muito grande, não é uma necessidade, né? Você pode aí continuar com o seu antigo modelo sem muito sofrimento. E nessa outra categoria, né, hoje a gente tem também o Mobi, que é um outro carro que também tem várias outras limitações e também está na mesma faixa de preço. Ou por R$2.000 a mais você também pode levar o Citroën C3. Esse sim é um carro que tem tudo para surpreender. Aqui no canal a gente ainda não testou, a gente está na fila lá com o pessoal da Citroën para fazer uma avaliação em breve do modelo, mas a nossa expectativa está bem alta. E se, até o momento, o Kwid é o campeão abaixo de R$70.000 aqui no Brasil, será que ele vai aguentar o C3 também? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tanto quanto a gente gostou aqui de revisitar o Kwid nessa nova geração. Manda nos comentários aqui o que vocês acham do carro, se vocês chegaram a dirigir esse novo Kwid, se você tem um Kwid antigo e viu esse novo aqui. Vamos bater um papo bem saudável aqui embaixo e a gente se vê no próximo sábado, ao meio-dia aqui no Drive. Um abraço a todos. Até mais.